E aí, vamos embora, né, para frente. Ok. Podem me interromper, tá? Qualquer hora que quiserem. Não tem problema nenhum. Ok? Então, hoje nós vamos ver muito número de novo, tá? Muito mesmo. Finalizar o estudo de circuitos para a gente começar magnetismo e terminar o terceiro trimestre. Beleza? Muito bem. Então, lembrando, né, que nas aulas passadas nós falamos de circuitos, né, com associação de resistores. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós fizemos uma aula de reforço, né, onde nós realizamos aí alguns circuitos, calculamos, né, circuito série e circuito paralelo. No final, até o final dessa semana eu devo liberar a lista, tá, pessoal, de exercício, então fiquem de olho aí no Moodle. Então, nós vimos no nosso último encontro o circuito série. Eu vou só relembrar todo mundo aqui, né? Circuito série é quando você tem um circuito formado por vários resistores, né, ou por vários componentes, pode ser lâmpada, pode ser o que for. E aí, esse circuito, esse arranjo de componentes, né, de resistores, de bateria, etc., só oferece um caminho para a corrente passar. Bom dia. É a Ellen, né? Bom dia, Ellen. Então, quando você tem um circuito que só oferece um caminho para a corrente passar, a gente fala que é o circuito série. E aí nós vimos, né, como resolver, como analisar esse circuito. E o que é o como analisar esse circuito, né? Significa determinar a corrente, a tensão, a resistência e a potência, né, nesse circuito. A potência que nós chamamos aí de potência fornecida e a potência dissipada. Bom dia, Ellen. Então, a gente viu isso na aula passada. Bom dia. Ok. Nós falamos do circuito série. Nós falamos também na aula passada, né, do circuito paralelo, que também é formado por um arranjo, né, contendo mais de um resistor. Só que, no caso do circuito paralelo, a gente viu, né, que ao invés da gente ter só um caminho para a corrente passar, a gente tem vários, a gente tem mais de um, né? Então, a corrente ela se divide pelo circuito. E aí, pessoal, nós vimos na aula passada como também resolver o circuito paralelo, como analisar o circuito paralelo. Ou seja, como que a gente faz para determinar o V, o I, o R e o P em um circuito em paralelo. Pois é, o iniciozinho da aula de hoje, nós ainda vamos nos dedicar a esses dois circuitos, tá? O circuito série paralelo. Mas o tema de hoje, o assunto nosso hoje é geradores e receptores elétricos. Ok? Só que antes de falar de geradores e receptores, eu vou falar com vocês o seguinte, eu vou entregar para vocês um pepino, uma bomba, né? Que é o seguinte. Nós temos o circuito série, um caminho para a corrente passar, o circuito paralelo, mais de um caminho para a corrente passar. E nós temos a fusão desses circuitos, ok? Nós temos o que nós chamamos hoje de circuito misto, ou também conhecido como circuito série paralelo. Então, a primeira meia hora de nossa aula hoje vai estar falando do circuito série paralelo. Como diz o próprio nome, né? Circuito série paralelo é aquele que envolve um circuito que parte é em série e um circuito onde parte dele é em paralelo. Então, para vocês terem uma ideia, né, de um circuito série paralelo, vou pôr aqui dois modelinhos mais simples, que é o seguinte, né? Aqui vamos imaginar, você tem uma bateria, então aqui a gente tem um resistor, e logo depois desse resistor nós temos outro resistor. Bom, até agora eu estou enxergando um circuito série, que é só um caminho, né? Mas aí o que eu venho? Eu venho aqui e coloco, ok? Mais um resistor. Ó. A partir desse momento que eu coloco aqui mais um resistor, nós temos um circuito constituído por três resistores, né? E uma bateria. Então veja, por exemplo, aqui nós temos um resistor de, por exemplo, 6 ohms, beleza? Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms, beleza?
E aqui eu vou colocar mais um resistor de, por exemplo, 3 ohms. E aqui uma bateria, por exemplo, de 20 volts. Então, aqui nós temos o seguinte, veja bem, é muito importante perceber isso e enxergar o que eu vou fazer aqui, tá ok? Então, se a gente parar e observar bem, aqui nós temos um circuito misto, um pedaço dele é em série e um pedaço dele é em paralelo. Onde está o pedaço em série e onde está o pedaço em paralelo? Se a gente vier aqui dividir esse circuito nessa região aqui, ó, tá ok? Nós vamos ter dois pedaços, veja, nós vamos ter esse pedaço de cá e nós vamos ter esse pedaço de cá. Eu vou chamar esse pedaço aqui de A e esse pedaço aqui de B. Reparem que esse pedaço A, ele é formado pela bateria e pelo resistor R1, tá ok? Eu só estou pensando nesse pedacinho aqui, ó, tá ok? Agora, repare, imagine que eu sou a corrente elétrica, né? Se eu quiser andar por esse pedaço, eu só vou ter um caminho. Eu vou ter que passar pela bateria e pela R1. R1, bateria, bateria, R1. Não tem outra opção. Não tem outra opção, né? Agora, quando você vai, então, pelo caminho A, como nós só temos uma opção de percurso, uma opção de caminho, a gente sabe que esse caminho A, ele é um caminho que forma, portanto, um circuito em série, ok? Então, o caminho A é um circuito série. Agora, se você observar, por exemplo, o caminho B, né? O caminho B, se eu pensar que só nesse lado de cá, ó, nesse segundo pedaço do meu circuito, formado pelos resistores R2 e R3, de 6 ohms e 3 ohms, você vai ver o seguinte, se eu quiser passar nesse caminho, eu tenho duas opções de caminho, né? Eu posso sair daqui, ó, né? E entrar pelo resistor R2, ou eu posso sair daqui e entrar pelo resistor R3. Então, como esse caminho de cá, ó, formado por esses dois resistores, me fornece dois caminhos para passar, nós temos, portanto, um circuito que eu chamo de circuito em paralelo. Alguém pode brigar comigo assim, professor, por que ele forma dois caminhos, né? Porque, veja, a partir do momento que eu dividi o circuito aqui em duas partes, eu passo a andar nesse circuito partindo desta divisão. Então, na verdade, eu saio desse ponto aqui, R1, 20 ohms, vem cá. Ou então, saio desse ponto, 20 volts, R1, vem aqui. Se eu sair desse ponto e ir para o outro lado, quer dizer, se eu sair daqui, eu posso chegar no outro ponto passando pelo R2, ou eu posso chegar no outro ponto passando pelo R3, ok? Então, por isso que esse lado aqui do circuito, o lado B, me oferece dois caminhos, e o lado A me oferece apenas um, ou seja, o lado A é um circuito série, e o lado B é um circuito paralelo. Então, um circuito misto é uma junção de um circuito série e um circuito paralelo. Eu costumo chamar o lado da bateria do lado da cabeça do circuito, ok? E o lado oposto eu chamo aí da outra parte do circuito, que você quiser, tá bem? Liga para sua mãe. Liga para sua mãe. Aí o que acontece? Um outro exemplo de circuito misto, tá? Aqui nós temos um circuito série na bateria, envolvendo a bateria, ligado a um circuito paralelo. Agora nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo circuito aqui misto, constituído por uma bateria, ok? Então está aqui a minha bateria. Aí essa bateria vai estar ligada aqui, ó, a um resistor. Eu vou chamar aqui de resistor R1. Saindo desse resistor R1, eu vou colocar aqui um outro resistor e aqui mais um resistor, ó. Então, nós temos aqui, de novo, um circuito com três resistores, R1, R2 e R3, ok? Está aqui a minha bateria, que eu vou manter de 20 volts mesmo, ok? Eu vou colocar aqui um resistor de, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um resistor de 30 ohms e vou colocar aqui um resistor de 5 ohms e um resistor de 10 ohms, ok? Então, olha só, nós temos aqui 3 resistores e uma bateria. Se você vier e dividir esse circuito, ok? Em duas partes, como que eu faço para dividir o circuito em duas partes? Primeiro, você nunca considera um resistor ou uma bateria só, tá ok? Você sempre considera mais de um. E tenta dividir de tal forma que você consiga identificar o caminho, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dividir esse circuito aqui em duas partes. Eu vou passar uma linha divisória aqui, ó, ok?
Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho o outro ponto. Veja bem, como é que fica esse circuito? Como é que eu posso identificar as partes desse circuito? Vejam que se você olhar para esse lado aqui, ó, eu vejo, por exemplo, que esse lado B aqui, ó, tá? Para mim, está na cara que isso aqui é um circuito em série. Por quê? Porque se eu sair desse ponto vermelho aqui de cima, ó, e vier até o ponto vermelho aqui de baixo, eu só tenho um caminho para a corrente passar. Olha aqui, ó, que é passar pelo R2 e pelo R3. Então, como essa parte aqui de trás do circuito, a parte da direita do circuito, formado por R2 e R3, só oferece um caminho para a corrente passar, a gente tem que essa parte é um circuito em série. Agora, veja, se eu for para o outro lado, quer dizer, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, que eu estou chamando de A agora, formado pela bateria por R1, se eu sair desse ponto vermelho aqui de cima, ó, e chegar nesse ponto vermelho de baixo, passando por aqui, eu tenho a opção de passar por R1, ou eu tenho a opção de passar pela bateria. Então, veja que esse circuito aqui ó, me oferece duas opções de caminho. Eu posso passar pela bateria, ou eu posso passar pelo R1. Como eu tenho mais de uma opção de caminho, eu tenho, portanto, um circuito em paralelo. Então, veja, esses dois exemplos aqui, ó, são dois exemplos dos milhares, dos milhões possíveis de circuito misto, ok? Circuito misto. Agora, como que se analisa um circuito misto? Não se analisa, não é possível analisar um circuito misto. Enquanto ele for um circuito misto, a gente não analisa, porque não tem como. Então, a ideia para a gente analisar um circuito misto é fazer com que ele desapareça, que ele deixe de ser um circuito misto. Ok? Eu vou pegar esse primeiro circuito aqui, ó, ok? E nós vamos analisar só para vocês verem como que se faz isso. Não é difícil, mas também não é de graça, ok? Então, eu vou pegar esse circuito aqui, vou copiar ele aqui embaixo, ó, ok? E aí vocês verão como é que a gente vai analisar esse bichinho, ok? Bom, então tá aqui meu circuito, beleza? E eu quero que vocês me acompanhem, ok? Então, por favor, fiquem ligados aí. Então, como que nós vamos analisar esse bichinho? Nós vamos analisar esse bichinho da seguinte forma, ok? Primeiramente, é aquela situação, né? Eu vou pegar esse circuito, pessoal, e vou, de novo, fazer aquela divisão que nós fizemos lá em cima, né? Ou seja, nós vamos dividir esse circuito em duas partes. Aqui, ó. Essa parte aqui, que é um circuito em série, porque só oferece um caminho para a corrente passar. E essa parte da direita, formado por R2 por R3, que é um circuito em paralelo. Então, para a gente resolver um circuito misto, você tem que sumir uma dessas duas partes. Ou você desaparece circuito sério, ou você desaparece circuito paralelo. Agora, veja bem, como que a gente faz isso? Nós já sabemos transformar circuito paralelo em um resistor só, e nós já sabemos transformar resistores em série em um resistor só. Mas veja só, eu consigo somar resistor com resistor, resistor com resistor. Resistor com bateria a gente não soma, porque são coisas diferentes. E tem um cara chamado Euclides que fala o seguinte, que a gente só pode fazer operação de coisa igual com coisa igual. Então, se eu quiser tentar sumir essa parte em série aqui, ó, eu vou ter um problema. Porque não é possível somar bateria com resistor. Eu vou ter que apelar para o outro lado, eu vou ter que sumir esse lado de cálculo. Então, o primeiro passo para analisar um circuito misto, ok? É reduzir o circuito misto. Mas reduzir de tal forma que o meu circuito misto deixe de ser um circuito misto. Ele tem que deixar de ser um circuito misto. Ele tem que virar um circuito só série ou só paralelo. Porque a partir do momento que eu transformo em um circuito só em série ou só em paralelo, eu já consigo resolver, porque circuito série e paralelo nós já sabemos fazer. Nós já vimos como é que faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou manter o lado do circuito que está em série, que é o lado da bateria, e do resistor R1, e eu vou trocar toda essa parte aqui, ó, ok? Eu vou pegar esses dois resistores e vou transformar em um só. E isso vai virar um único resistor, que é, no caso, o nosso resistor equivalente.
equivalente. Eu vou chamar aqui resistor equivalente 1. Bom, esse cara aqui, ó, ele vale 3 ohms, e esse aqui. Como que a gente faz para reduzir um circuito paralelo? Para reduzir circuito em paralelo? Você utiliza a regra geral, né? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. E aí nós temos que 1 sobre REC, que é igual a 6 e 3 é 6. 6 por 6 dá 1. 6 por 3 dá 2. Não é verdade? Então a gente chega aqui numa situação que diz o seguinte, veja só. Nós temos aqui, então, que o nosso 1 sobre REC é igual a 3 sobre 6. Bom, pessoal, multiplicando em cruz, 3 REC é igual a 6, ok? 3 REC é igual a 6, ou seja, o meu REC vai valer 6 dividido por 3, que dá 2 ohms. Então, esse carinha aqui, ó, ele é um resistor de 2 ohms. Note que agora eu deixei de ter um circuito misto e eu tenho um circuito única e exclusivamente em série. Então, a partir de agora, eu resolvo meu circuito série, normalmente. Lembrando que esse REC 1 que apareceu aqui, ó, esse REC 1, esse resistor que eu chamei de REC 1, ele está, na verdade, até babei de tão importante, esse REC 1 aqui, ó, ele está, na verdade, assumindo a função desses dois caras aqui. Então, tudo que eu achar para esse REC 1 vai valer para isso aqui, ó. Você tem que usar um pouquinho de cabeça, né? Então, quando eu tenho um circuito série, para resolver circuito série, a gente reduz ele de novo, até a gente ter um resistor só. Então, nós temos a bateria de 20 volts conectada a um único resistor, e esse resistor 3 e 2 dá 5 ohms. Reparem mais uma vez que esse resistor de 5 ohms aqui, ó, está substituindo todo o meu circuito série. Todo o circuito em série. Quando eu chego no circuito simples, aí, meus amigos, é só partir para calculeba. Aí parte para a galera, né? Como nós já sabemos, quem vê ri. Então, para 20 volts, numa resistência de 5 ohms, nós vamos ter uma corrente. Essa corrente I, ela aqui no caso, vai ser uma corrente de 4 amperes. Então, quer dizer que nesse circuitozinho simples aqui, ó, tá? Está passando uma corrente elétrica de 4 amperes. Vejam que aqui em cima, esse circuito simples é esse circuito aqui de cima. Isso significa que nesse circuito aqui de cima também vai estar passando uma corrente de 4 amperes. Veja que para o R1 eu já sei tudo que eu preciso saber. Ok? O que nós vamos fazer aqui para o R1? Olha só que bacana. A corrente no R1 é 4 amperes. A resistência dele é de 3 ohms. Está aqui o R1 aqui, ó, de 3 ohms. Aí você calcula. Então, o que eu vou calcular? Cara, você tem R e I, falta o V e o P. Então, você vai achar aqui que o V1 é o R1 vezes o I. Então, o V1 vai ser 3 ohms vezes 4 amperes. Vezes 4 amperes. Então, veja só o que você vai fazer. Se 3 ohms vezes 4 amperes, nós teremos que a tensão no resistor 1 vai ser de 12 volts. Olha que bacana. Dos 20 volts da bateria, 12 volts estão aqui no R1. 12 volts estão aplicados nesse resistor R1. Isso vai fazer com que o resistor R1 tenha uma potência, né, que seja de 12 volts vezes 4 amperes. Ou seja, o resistor R1 vai ter uma potência de 48 watts. Reparem que isso aqui, ó, isso que está aqui, ó, já é tudo que eu preciso saber sobre o resistor R1. A corrente, a resistência, a tensão e a potência dele. Já saiu tudo, já sei tudo sobre o R1. Já sei tudo. E eu já sei sobre a bateria também. Porque para a bateria, a potência é o V da bateria vezes o I. Então, essa potência aqui, ó,
vai ser de 20 volts, que é a tensão da bateria, e veja que a bateria tem 20 volts e é percorrida por uma corrente de 4 amperes. Então, nós vamos ter 20 vezes 4 amperes. Isso nos dá uma potência de exatamente 80 watts. Então, veja, desses 80 watts, 48 já está no R1. Então, vai sobrar 32 para os outros dois. Agora, como é que nós vamos determinar sobre os outros dois? Aí vem um pulo do gato. É muito importante esse pulo do gato. Quando eu tenho um circuito paralelo, nós vimos que um circuito paralelo ele tem a mesma tensão para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Para mim resolver esse circuito paralelo, eu preciso saber qual que é a tensão que está nesses dois resistores. Como é que eu descubro a tensão nesses dois resistores? Eu não descubro a tensão neles. Eu descubro a tensão naquele que representa esses dois resistores. Quem que representa o R2 e o R3? Quem representa esses caras é o REC, esse REC 1 aqui, ó. Então, se eu achar a tensão que tem no REC 1, eu vou achar a tensão que está no R2 e no R3. Porque os dois estão em paralelo, os dois em paralelo estão com a mesma tensão. Então, a tensão que eu achar aqui no REC 1 vai valer para o R2 e para o R3. Eu não vou dividir o valor que eu achar, não. Eu vou achar a tensão no REC 1 e vou colocar esse valor para o R2 e para o R3. Porque o REC 1 representa os dois. Então, como é que eu vou passar aqui? Ó? Como é que eu vou pensar aqui no meu REC 1? A tensão no REC 1 vai ser o REC 1 vezes a corrente no meu circuito. Professor, que corrente? A corrente no circuito onde está o REC 1. Esse circuito é o mesmo que está aqui embaixo. Aquele para o qual nós encontramos uma corrente 4 amperes. Então, se a corrente nesse circuitinho aqui de baixo é uma corrente de 4 amperes, significa que a corrente aqui em cima também é uma corrente de 4 amperes. E como esse circuito aqui de cima é um circuitinho todo em série, a corrente de 4 amperes é a mesma para todo mundo. Então, no REC, está passando uma corrente de 4 amperes. Então, eu sei que para o meu REC vai ter a resistência dele, que é de 2 ohms, é isso mesmo? É, a resistência do REC é 2 ohms, para uma corrente de 4 amperes. Isso me dá uma tensão de 8 volts. Galera, meus caros colegas, companheiros e quase irmãos, essa tensão de 8 volts é a tensão que está no resistor REC 1, que representa os resistores R2 e R3. Então, se no REC tem uma tensão de 8 volts, eu sei que no R2 vai ter uma tensão de 8 volts. E eu sei que no R3 vai ter uma tensão de 8 volts. Você não vai dividir essa tensão? Não vou não, porque num circuito paralelo os caras têm a mesma tensão. Agora veja, eu sei quem são R2 e R3. O R2, ele tem uma resistência de 6 ohms e o R3 tem uma resistência de 3 ohms. Olha, use a cabeça. Você conhece R e V. Estão faltando para esses dois caras aqui, ó, o I e o P. Nós vamos achar. Por quê? Porque quem vê, I. Então, para uma tensão de 8 volts, um resistor de 6 ohms, nós vamos ter uma corrente que é a corrente no resistor 2. Essa corrente no resistor 2 vai ser 8 volts dividido por 6 ohms. Ou seja, eu vou deixar aqui indicado na forma de fração, porque 8 dividido por 6 é a mesma coisa que 4 dividido por 3 amperes. Então, dá 4/3 de amperes. Essa é a corrente que passa no resistor 2. Ok? No resistor 3, quem vê RI,
nós vamos ter 8 volts aplicado no resistor de 3 ohms. Isso vai dar uma corrente do resistor de 3. Essa corrente 3, galera, ela vai ser 8 volts dividido por 3 ohms. Ou seja, nós teremos uma corrente 3 de 8 sobre 3 amperes. Ô, pessoal, olha aqui, ó. Deu fração azar, não tem problema não, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos usando essas correntes, nós vamos achar as potências, ok? Então, a potência do resistor 2 é o V vezes o I. Para o resistor 2, nós vamos ter a potência dele, vai ser a tensão dele, que é 8 volts, vezes a corrente dele, que é 4/3 de ampere. Isso quer dizer que a potência no resistor 1 vai ser uma potência no resistor 2, né? 4 vezes 8 vai ficar 32 sobre 3 watt. E não se fala mais nisso. A potência do resistor R3, que é a nossa P3, ela vai ser o VI. Então, a potência do resistor R3 vai ser 8 volts vezes 8/3 de ampere. 8 vezes 8 vai dar 64. Então, nós vamos ter uma potência de 64 por 3 watt. Essa é a potência do resistor 3. Se você somar essas potências dos resistores, nós vamos ter que achar a potência da bateria. Então, se você pegar aqui, ó, a potência total dos resistores, que é aquela potência que eu chamei na aula passada de potência dissipada, 32 sobre 3, 64 sobre 3, mais 48. De onde eu tirei esse 48? A potência do resistor 2, a potência do resistor 3 e a potência do resistor 1. Aqui, ó. Se você somar isso, olha que bacana que vai ficar. Sabe quanto que dá isso? A nossa potência total dissipada pelos resistores vai ser 32 mais 64, dá 96 sobre 3 mais 48. Se você pegar isso e somar, olha que bacana. 96 por 3 dá 32. Somado com 48, te dá 80 watts. Olha que bacana. Isso aqui, ó, é a potência da bateria. Olha aqui. Olha que bacana. Então, se a potência total, quer dizer, se a soma das potências dos resistores deu a potência da bateria, ô notícia boa, significa que nós analisamos o circuito provavelmente de maneira correta. Então, o que vai acontecer no meu circuitinho que eu fiz aqui para a gente ter como exemplo? Né? Esse circuitinho que eu fiz para a gente ter como exemplo, que tem uma bateria de 20 volts. Opa, desculpa aí, escrevendo errado aqui, ó. Que tem uma bateria de 20 volts. Um resistor, tá ok? Um resistor. Umzinho resistor, o R1, que vale 3 ohms. O resistor R1. Olha aqui, ó, o resistor R1 de 3 ohms. O resistor R2 de 6 ohms. E o resistor R3 de 3 ohms também. Nós temos para esse circuito as seguintes informações. Veja só. No resistor R1, nós temos 12 volts, uma corrente de 4 amperes, uma potência de 48 watts. No resistor R2, nós temos uma tensão de 8 volts, uma corrente I de 4/3 de ampere, ok? 4 sobre 3 ampere, e uma potência de 32 sobre 3 watt. No R3 nós temos 8 volts, desculpem, houve um fechamento imprevisto aí de software.
Mas, restaurar arquivo. Beleza. Espero que tenha vindo completo, né? Veio. Então, para a gente ter aqui na sorte, né? Nós temos, então, aqui, desculpem, né? Mais uma vez. Nós temos aqui, ó, vejam bem, uma tensão de 8 volts. Nós temos 8 terços de ampere de corrente. E nós temos 64 sobre 3 watts de potência. Lembrando que a bateria tem uma corrente de 4 amperes e uma potência de 80 watts. Eu sei tudo que eu preciso saber da bateria, tudo que eu preciso saber de R1, tudo que eu preciso saber de R2, tudo que eu preciso saber de R3. Está analisado o circuito em paralelo. Na aula que vem, que é a aula de reforço, nós vamos fazer mais um exemplo de circuito, né, em paralelo, para a gente ver de circuito misto, para a gente ficar mais com segurança de resolver. Mas vejam que o caminho é esse mesmo. É um caminho tortuoso, é um caminho sofrível. Mas é um caminho que, se vocês prestarem atenção, basicamente falando, é fazer conta. A chave para resolver um circuito misto é saber dividir o circuito misto em um pedaço série e um pedaço em paralelo. Às vezes o circuito misto é enorme. Nós vamos fazer um circuito muito grande na aula que vem. Tá? Mas vocês vão ver que o tempo que nós vamos gastar para resolver é o mesmo que nós gastamos aqui agora. Porque uma vez que você identifica quem é série e quem é em paralelo, automaticamente as coisas se resolvem. Tá, ok? E tem que lembrar de fazendo aquilo que eu fiz aqui o tempo todo. Né? Você resolve o circuito mais simples. Do mais simples, você vai para aquele que é um pouquinho mais complicado. E daquele que é um pouquinho mais complicado, você vai para o outro que é mais complicado ainda. E se tiver mais um, você pula para aquele que é mais complicado ainda. E assim por diante. Então, a gente parte do simples para o complexo. E nunca do complexo para o simples. Esse é o segredo de resolver o circuito misto. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para um pequeno detalhe que eu não chamei atenção, ou se eu chamei, eu não estou lembrado de tê-lo feito. Tá? O circuito paralelo, no circuito série, só tem um caminho para a corrente passar. É essa parte aqui do circuito. O circuito paralelo ele tem mais de um caminho para a corrente passar. Então, ele tem pontos onde a corrente se divide, né? Que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Acho que eu falei sim. Esses dois pontos, a gente chama esses pontos de nó. Então, um circuito paralelo tem nó. Um circuito misto tem nó. Um circuito série não tem nó. O circuito série é aquele que não tem nó. Então, se você dividir um circuito em duas partes, e naquela divisão que você fez, existem pontos onde a corrente se divide, ou seja, existem pontos onde nós identificamos a presença de nós, automaticamente isso já é um indício de que aquele pedaço que tem nó, ele é um pedaço em paralelo. Aquele pedaço que não tem nó é um pedaço em série. Veja aqui, ó, nó aqui, nó aqui. É um pedaço paralelo. Aqui não tem nó. Onde não tem nó, quer dizer, pontos onde a corrente se divide, é um circuito que é em série. Então tá aí o circuito misto. Só para a gente ver como é que faz. Tá bom? Então esse é o exemplo de circuito misto de hoje. Agora nós vamos partir para o assunto da aula de hoje. Que é, ou melhor, que são os geradores e os receptores. Ó, gente, apesar de ser um assunto novo, é um trem muito bobo. Eu só preciso que vocês entendam. E vai envolver um pouquinho de matemática, mas é uma matemáticazinha bem básica, bem besta, tá? Muito besta mesmo. Função de primeiro grau, tá? Ou chamada, melhor ainda, né, de função afim, ok? Então, vejam bem, o que são geradores e o que são receptores? Aqui nessa imagem que inicia, que abre o capítulo, eu coloquei aqui dois grupos de dispositivos elétricos. Acho que todo mundo consegue perceber que desse lado nós temos duas baterias e desse lado de cá nós temos, basicamente falando, dois motores, né?
Porque um ventilador basicamente é um motor. Então você tem ali motores. O que esses caras aqui fazem? As baterias, eles pegam energia química, eles pegam a energia que é liberada em uma reação química de ácido corroendo metal e transformam essa energia química em energia elétrica. Então, as baterias pegam energia química e fazem essa energia química virar energia elétrica. Agora, o que os motores fazem? O que um ventilador faz? O que um motor elétrico realmente faz? Ele pega a energia elétrica, ok? Ele pega a nossa energia elétrica e transforma em movimento. O que é movimento? Ele transforma em energia cinética. Então, repare, a partir dessa pequena observação, eu posso definir para vocês o que é um gerador e o que é um receptor. O que é um gerador? É aquele que vai pegar qualquer tipo de energia, química, cinética, potencial, energia luminosa, energia térmica, qualquer energia que não seja elétrica e transformar em energia elétrica. Então, o gerador é o dispositivo elétrico que transforma energia não elétrica em energia elétrica. E o que é o receptor? É o contrário. É aquele que pega energia elétrica e transforma em outro tipo de energia que não seja energia elétrica. Com uma ressalva, não pode ser só energia térmica. Por quê? Porque nós já vimos aqui em nossas conversas que toda vez que corrente elétrica atravessa um condutor, esse condutor aquece. Então, toda vez que você tem corrente elétrica, você tem aquecimento. Então, inevitavelmente, vai aparecer energia térmica. Inclusive dentro da bateria. Os geradores também geram calor. Eles também transformam energia elétrica em energia térmica. Mas nem por isso eles deixam de ser geradores. Porque a função deles não é gerar calor, a função deles é pegar a energia que não é elétrica e transformar em energia elétrica. E o receptor faz o contrário. Ele pega energia elétrica e transforma em não elétrica. Mas não pode ser só calor, tem que ter alguma coisa a mais. Então, quando você pega um resistor, o que o resistor faz? O resistor ele só transforma energia elétrica em energia térmica. O dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em térmica é o resistor. Agora, se além da energia térmica ele gerar outra energia, ele é um receptor. Uma lâmpada é um receptor. Que ela transforma energia térmica em energia luminosa. O motor é um receptor. Ele transforma energia térmica, mas transforma energia cinética, porque ele roda. Ok? O seu aparelhinho aí de som, sua caixinha de som, é um receptor, que está transformando energia elétrica em energia sonora. E térmica também. Tá ok? Então, todo dispositivo que transforma energia elétrica em não elétrica é um receptor. Bom, então, na eletricidade, nós temos 3 tipos, basicamente, de dispositivos. Os geradores, os receptores e os resistores. Existem os semicondutores, que nós não vamos ver. Nós vamos só falar sobre eles daqui a um pouquinho, tá bom? Então, o gerador e receptor está definido. Mas, para quem gosta de ler, ok? Eu gosto, né? Eu coloquei aqui para vocês. O gerador elétrico é um dispositivo que converte energia não elétrica em energia elétrica.
Exemplo, as baterias, que pegam energia química e transformam em elétrica. As hidrelétricas, né, que pegam a energia potencial e cinética da água e transformam em energia elétrica. As usinas nucleares, ou as termoelétricas, que pegam energia térmica e transformam em energia elétrica. Pegou a energia não elétrica e passou para a energia elétrica, é gerador. Fez o contrário, é então um receptor. Então, o receptor é o que faz o contrário. O símbolo do gerador. O símbolo do gerador está aqui para vocês verem. Essa figura está muito grande, né? Mas eu vou deixá-la assim mesmo. Basicamente falando, meus amigos, colegas, companheiros, quase irmãos, o símbolo de um gerador. De acho, cadê? É porque travou. O símbolo de um gerador, basicamente, é o símbolo de uma pilha. Tá ok? É o símbolo de uma pilha com um resistorzinho do lado. Então, vejam só. Eu vou excluir isso aqui. Tá? Desculpem. Eu dormi no ponto aqui. Tá ok. Então, o símbolo de um gerador é esse que está aparecendo aí para vocês. Ó. Tá ok? Na prática, o símbolo de um gerador é isso aqui. Ó. É o símbolo de uma pilha com um resistor. O que é que cada símbolo desse, o que é que cada parte desse símbolo representa? Essa parte aqui de cima, pessoal, representa aquilo que é gerado lá no gerador. Aquilo que é produzido. Aquilo que o gerador produz. Tá ok? A energia elétrica que o gerador produz. E essa parte aqui de baixo, ela representa, para produzir energia elétrica, o gerador paga um preço, que é o fato dele ser percorrido por corrente elétrica. Quando ele é percorrido por corrente elétrica, como qualquer outra coisa, ele gera calor. Então, essa parte aqui, ó, essa parte do símbolo aqui de baixo, representa aquilo que o gerador dissipa na forma de calor. Na forma de calor. Então, um gerador gera, produz, mas ele também consome, ele dissipa calor. O que o gerador produz recebeu um nome especial. É chamado de força eletromotriz. Por que o nome de força eletromotriz? FEM. Porque é essa energia gerada, transformada ali dentro do gerador, que põe os elétrons em movimento. É a força que coloca os elétrons em movimento. É a força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela é representada por uma letra grega, que é o epsilon. Esse cara aqui. Agora, aqui representa o que o gerador dissipa. O que ele dissipa na forma de calor. Ok? Isso aqui, né? Tudo aquilo que dissipa calor é, na verdade, porque possui uma resistência elétrica. Então, nós temos aqui, ó, um R. Esse R, ele é chamado aqui, ó, de resistência interna do gerador. A resistência interna do gerador representa a parte de energia que o gerador próprio consome e dissipa na forma de calor. Então, a gente pode falar o seguinte, né? Que um gerador, de maneira geral, ele produz, ele também dissipa, e é claro que um gerador foi feito para fazer um circuito funcionar. Então, o gerador produz, dissipa, e ainda tem que sobrar um pouco para entregar ao circuito. Então, o gerador, ele fornece, ele produz, ele dissipa e ele fornece. O que ele fornece ao circuito é o que nós chamamos aí de tensão, DDP, diferença de potencial, ou voltagem. O que o gerador fornece é a DDP que ele aplica aos circuitos. Quando nós fizemos aqui a questão lá do circuito série, olha aqui um gerador aqui, ó.
ele está aplicando ao meu circuito 20 volts. Isso é o que o gerador aplica ao circuito, é o que ele fornece ao circuito. Ok? O que ele dissipa é a tensão que ele joga fora, que ele não pode usar, que é jogado fora na forma de calor. E que está representado aqui no gerador por esse Rzinho minúsculo. Esse que ele dissipa, a gente representa por um R vezes I, que é a chamada queda de tensão no gerador. A queda de tensão no gerador é a parte que ele produz jogada fora na forma de calor. É o que ele perde de tensão na forma de calor. E o que ele produz é o que nós chamamos aí de força eletromotriz, que é o nosso Epson. Agora, um detalhe muito importante. Aquilo que é produzido tem que ser igual àquilo que é liberado. Então, o que o gerador gera tem que ser igual àquilo que ele dissipa e àquilo que ele fornece. Então, na verdade, existe uma lógica que é chamada lei da conservação da energia. Energia não pode ser criada nem destruída. Então, aquilo que o cara produz tem que ser igual àquilo que ele consome. Ou seja, isso tem que ser igual a isso. Essa expressão que eu estou representando aqui agora, ó, é chamada de equação do gerador. É a equação do gerador. Agora, um detalhe muito importante aqui é o seguinte, tá? Ó, em física, a gente representa as coisas com sinais trocados, né? Então, muito cuidado aqui, ó. Eu vou reescrever essa expressão, porque não interessa o que o gerador gera. Não interessa muito o que ele dissipa, interessa o que ele é capaz de fornecer. Então, quando eu compro uma bateria, eu compro uma bateria de 9 volts, porque ela é capaz de fornecer 9 volts ao circuito. Agora, quanto que ela gera? Eu não sei. Quanto que ela consome dentro dela mesma? Eu não sei, não faço ideia. Mas eu sei que ela entrega no circuito 9 volts. Então, a gente compra as baterias, os geradores, por aquilo que ele fornece. Então, nós vamos evidenciar esse fornece aqui, ó. Então, se a gente evidenciar o fornece, nós vamos ter que o V é igual ao Epson menos o RI. Quer dizer, o que é? O que ele fornece é aquilo que ele produz, tirando o que ele mesmo consome. Vocês estão entendendo? É conservação lógica da energia, né? Eu sou capaz de trabalhar, ok? Eu sou capaz de gerar energia, mas para gerar energia eu consumo um pouquinho. Então eu só posso entregar aquilo que sobra. Então, o que sobra é aquilo que é produzido, menos aquilo que é consumido por o próprio gerador. Então, essa expressão aqui, ó, tá? Ela é mais utilizada que a de cima. Mas é também a equação do gerador. Então, veja, o gerador entrega aquilo que sobra do que ele produz, menos do que ele consome. Essa é a lógica do gerador. Então, você vai falar o seguinte, ó, o gerador entrega o que ele é capaz de entregar. Ou seja, o que ele é capaz de fornecer. Ele fornece. O que ele fornece é o que ele produz, menos o que ele mesmo consome. Isso é o gerador. E, basicamente falando, né, o gerador é isso. Está aqui, ó, representado aqui embaixo. Tá? O gerador produz e consome. Ok? Nós vamos adotar uma regrinha já. A força eletromotriz representa a energia que é... na verdade, ela representa a energia transformada dentro do gerador para cada unidade de carga de corrente elétrica, ou seja, é a nossa FEM, tá ok? Então, o gerador ele tem a FEM, tem o V, que é o que ele entrega, que é a diferença de potencial que está sendo chamada aqui de útil, a resistência interna, que representa aquilo que ele consome dentro dele mesmo, e aqui, no caso, nós temos uma lâmpada, né, sendo utilizada no nosso circuito. Então, o gerador ele entrega para a lâmpada o V,
Quem que é o V? O V é o que ele produz menos o que ele consome. Ok? Bom, então veja, no gerador, nós vamos encontrar, então, 3 tipos de potência, né? Que é a chamada potência total, que é aquilo que é produzido pelo gerador. Nós temos uma potência dissipada na forma de calor e temos a útil, que é aquilo que ele entrega ao circuito. Então, da mesma forma que o que ele entrega é a diferença do que ele produz pelo que ele consome, a gente pode falar que nenhum gerador, a potência total é a potência útil somada com a potência dissipada. Ou seja, a potência que a gente pode usar de um gerador é a total que ele gera, subtraído daquilo que ele mesmo consome, ou seja, daquilo que ele mesmo dissipa. Então, essa aqui é a relação entre as potências que existem em um gerador. A equação do gerador, nós já estamos lá, porque eu já apresentei para vocês, tá ok? E aí nós temos uma situação mínima agora, né, que eu vou chamar a atenção, que é o caso dos geradores ideais. Um gerador ideal é igual o namorado ou a namorada ideal, né? Não existe. Mas a gente considera ele. O que é um gerador ideal? É aquele que só produz, ele não consome. Então, o gerador ideal é aquele que só tem isso aqui, ó. Ele não tem isso. Algumas questões do Enem falam de gerador ideal. Inclusive, nós resolvemos algumas esses dias, né? Nos encontros que o Geraldino e eu fazemos com as turmas, que eu sugiro a vocês, às vezes, assistirem, né? Então, vejam, o gerador ideal, ele é aquele que não tem resistência interna, ou seja, aquele que não dissipa, ele só produz. Então, isso aqui representa um gerador ideal. Quer dizer, é um gerador real, é um gerador verdadeiro, quando você tira esse pedacinho aqui fora, ok? Põe o receptor. Como é que é o receptor? Bom, para o gerador ainda, antes de ir para o receptor, a gente costuma encontrar a representação de um gerador da forma gráfica, né? Agora, repare, como a equação do gerador é uma expressão de primeiro grau, ou seja, é uma função afim, toda função afim tem um gráfico que é representado por uma linha reta. Isso é importante demais. Toda função afim é um gráfico em linha reta. Então, está aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de um gerador. Esse gráfico ele traz alguns elementos especiais. O coeficiente linear desse gráfico, que é o ponto onde a reta toca no eixo vertical, que representa as tensões, esse ponto ele indica para a gente, de cara, a força eletromotriz do gerador. Quer dizer, o máximo que ele é capaz de produzir, aquilo tudo que ele produz. Esse ponto aqui de baixo, ele é um ponto especial que a gente chama de corrente máxima do gerador. A corrente máxima que um gerador consegue gerar, aplicar a um circuito, ela é também chamada de ICC. ICC significa corrente de curto-circuito. A corrente máxima produzida por um gerador é aquela que acontece quando a gente pega um pedaço de fio e liga diretamente o positivo do gerador e o negativo. Essa corrente máxima é a corrente que acontece quando o gerador está em curto-circuito. Não deve ser feita, porque ela queima o gerador. Então, quando você pega uma bateria de carro, pega um pedaço de fio, vai no polo negativo e bate no positivo, provavelmente você vai danificar a bateria. Se eu pegar um clipe ou qualquer coisa, ligar esses dois polos, eu vou danificar essa bateria. Eu vou pôr ela para gerar a máxima corrente que ela consegue. Ela vai dissipar o máximo de calor, ela vai esquentar pra caramba. É por isso que, às vezes, isso explode. A bateria dele entra em curto-circuito e ele, bum, ele explode. Ok? Então, nós temos a corrente de curto-circuito que representa a corrente máxima. Como que a gente acha essa corrente? A força eletromotriz dividida pela resistência interna do nosso gerador, ou seja, é o Epson dividido pelo R. Aqui está E, pessoal, porque digitar o Epson às vezes é complicado, né? Bom, então nós temos aqui, né, o rendimento de um gerador. Como é que é o rendimento de um gerador? É a potência útil dividido pela potência total.
Lembrando muito, que a potência total do gerador é basicamente, a potência total de um gerador é o Epson vezes a corrente que passa por ele. E a potência útil é o V vezes o I, que é aquilo que ele entrega multiplicado pela corrente que passa por ele. Ok? Como que eu acho a potência útil? Eu tiro da potência total a potência dissipada. Como que eu acho a potência dissipada? A potência dissipada é aquela potência dissipada pelo gerador, pela resistência interna do gerador. Bom, pessoal, a potência dissipada, está escrito aqui para vocês poderem ver, a potência dissipada, ela é obtida por R vezes I quadrado. Ou seja, a resistência do meu gerador multiplicado pelo quadrado da corrente que passa por dentro dele. Ok? Então, olha só. Se eu conheço quem que é a corrente, quem que é a potência total? É o que o gerador gera, a força eletromotriz, vezes a corrente que passa por ele. Quem que é a potência dissipada? É a resistência interna do gerador, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Se eu faço a diferença essas duas, eu acho a potência útil. Ok? Então, a potência útil é a total menos a potência dissipada. Que está escrito aqui em cima. Que eu já disse aqui em cima. Ok? Vamos aplicar isso aqui já, relaxa. Ok? Então, o rendimento do gerador é dado por isso aqui. Ó. Pimba, morreu e lá vai. Como é VI vezes Epson I, vai ficar I em cima, I embaixo, nós podemos cortar esse I, ou seja, nós temos que o rendimento do gerador pode ser dado basicamente por isso aqui, ó, V sobre Epson. Aquilo que ele entrega dividido por aquilo que ele produz. Então, se você tem um gerador que produz 15 volts, mas entrega só 12, 15 volts é o que ele gera. Entrega só 12, você tem um rendimento de 12 sobre 15. Ou seja, nós vamos ter um rendimento de 4 sobre 5, ou seja, um rendimento de 80%. Ok? Partamos para os receptores. Eu vou pular isso aqui um pouquinho. O receptor elétrico é o que transforma energia não elétrica, que transforma energia elétrica em energia não elétrica. Não se esqueça dessa definição. O receptor pega energia elétrica e transforma em qualquer tipo de energia. Só não pode ser só térmica. Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos de receptores. Nós temos aí um aspirador de pó, um fogão, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, um ventilador, um micro-ondas, um aquecedorzinho aqui, ó, um ar-condicionado e uma geladeira. Todos esses dispositivos, duas geladeiras, né? Todos esses dispositivos pegam energia elétrica e transformam em não elétrica. Porque todos esses dispositivos têm um motor em si. Ok? Então, o que eles vão fazer? Eles vão gerar energia do movimento, que é energia cinética no motor, eles vão gerar energia térmica, claro, mas eles vão gerar som, eles vão gerar luz, porque, por exemplo, o micro-ondas, ele tem display, ele tem lâmpada interna, ele tem som quando a coisa está pronta, né? Pi, 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 então ele transforma energia elétrica em energia não elétrica. Isso é um receptor. Bom, nós vimos o símbolo do gerador e a equação do gerador. Nós vamos ver para o receptor também. Gente, o símbolo do receptor é esse aqui, ó. Aí alguém vai falar assim, Cleoni, eu posso estar ficando doido, prestando atenção aí, né? Mas esse símbolo aqui é o mesmo do gerador, pessoal. Não é, não. Olha só, preste muita atenção. Esse aqui, ó, é o símbolo do gerador. Ó. Esse aqui é o símbolo do gerador. Esse aqui é o símbolo do receptor. Olha só para vocês verem, ó. Ó. São diferentes? Não são, não. São absolutamente iguais. Peraí, professor, aí o senhor me deu um problema. Como é que eu vou saber se num circuito esse símbolo é um gerador e se esse símbolo é um receptor? Relaxa. Nós vamos achar.
Mas o símbolo é o mesmo. Só que nós temos que lembrar o seguinte, o gerador, ele produz, ele gera força eletromotriz, consome na sua resistência interna. Ok? Ou seja, para o gerador, nós já sabemos que o V é o que ele produz, menos aquilo que ele consome. O receptor só consome. O receptor só consome. Ele não produz. Então, o que ele faz? Ele pega aquilo que o gerador entregou para ele e consome. Quando os elétrons passam dentro do motor, eles perdem energia. E essa energia é transformada pelo motor em energia cinética. Só que elétron é coisa em movimento. Elétron também está cheio de energia cinética. Então, nós vamos tirar a energia cinética do elétron. Quando nós vamos tirar a energia cinética do elétron, nós vamos tirar o movimento dele, nós vamos fazer o elétron andar mais devagar, nós vamos tirar a energia cinética dele. Então, a gente fala que o gerador, ele não tem... O gerador tem força eletromotriz. O receptor tem uma força que é contrária. Ela é contrária ao movimento do elétron. Essa força contrária ao movimento do elétron, a gente chama ela de força contra-eletromotriz. O Epson é a força eletromotriz. No receptor, nós vamos ter uma força contra-eletromotriz, que a gente representa por Epson'. Mas todo receptor também produz calor, porque toda coisa que é percorrida por corrente elétrica gera calor. Então, o receptor também tem uma resistência interna. Agora, o receptor só consome. Então, o receptor recebe e consome. Consome de que jeito? Ele consome para funcionar e consome para jogar fora. Consome para jogar fora. Então, veja, o receptor só consome. O gerador produz e consome. Esse aqui só consome. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o cara recebe, tá? O que o receptor recebe, ele consome, só consome. Ele consome parte para funcionar e parte ele dissipa na forma de calor. Então, esse consome aqui, ó, envolve duas coisas. O funcionar e o dissipar. Tá entendendo? Receptor só consome. Então, nós temos dentro do receptor o que a gente chama com o nome de força contra-eletromotriz. É aquela energia que nós vamos transformar, é a energia elétrica que nós vamos transformar em outra coisa. Em movimento, em som, em luz. Aqui tem uma gravura bacana na televisão. A televisão pega a energia elétrica e transforma em som e imagem, em energia luminosa. Essa transformação de energia elétrica em imagem e som é a força contra-eletromotriz. Agora, a televisão esquenta, é a dissipação de calor. Ok? Então, para o nosso receptor, o que ele consome é a diferença entre o que ele recebe e aquilo que ele dissipa. Ou seja, como eu já disse lá em cima, né? O que ele recebe, então, vai ser consumido e dissipado. Então, percebam que as diferenças entre o gerador e o receptor são mínimas. Principalmente aqui, ó, eu já fiz um resumo. Veja, as equações são idênticas, iguaizinhas. A diferença é que para o gerador aparece aqui um menos e para o receptor aparece aqui um mais. No gerador, produz menos do que consome. No receptor, só consome mais consome. Ele só consome. Aqui nós temos o produz e o dissipa, consome. Produz, consome. Produz, consome. O que é que eu entrego? É o que eu produzo menos do que eu consumo. No receptor, ele só recebe, tudo que ele recebe, ele só consome.
Então, no receptor, o que ele recebe, ele consome e consome. Olha, e consome. E é mais. Fulano e Beltrano, os dois. Entenderam? Aqui nós temos produz e consome. Produzir é diferente de consumir. Por isso que tem o menos. Essas são as expressões. Note que todas as duas são equações de primeiro grau, ou seja, são funções afins. Então, quando a gente falar aqui agora, né, do gráfico do receptor, a única diferença vai ser que no gráfico do receptor, ao invés dele ser caindo, decrescente, ele é um gráfico crescente. Da mesma forma, nós vamos ter aqui, ó, que o coeficiente linear representa a força contra-eletromotriz do receptor. E repare que não há corrente de curto-circuito, porque, uai, o cara é receptor. Se você tirar ele de um circuito e ligar os terminais, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Aqui tem um prego, ó, enrolado fio. Se eu pegar isso aqui e encostar no outro, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele não gera eletricidade. Isso aqui é um receptor. Ele não faz nada. Então não existe corrente de curto-circuito para receptor. É ilógico falar nisso. Mas a gente vê, por exemplo, que a corrente no receptor cresce, ela cresce à medida que eu aplico nele mais voltagem. Então, quanto mais eu forneço a um receptor, maior é a corrente que vai passar por ele. Razão pela qual, se você fornecer uma voltagem muito alta para o motor, ele queima. O que ele queima? Ele vai pegar aquilo que ele utiliza, e o que ele não utiliza, ele vai dissipar. Então, ele vai aquecer cada vez mais, aquecer cada vez mais, pum, ele queima. Se você pega um motor de liquidificador, bota trem lá dentro para triturar, para gelo, e o motor trava e fica... ele queima. Por que ele queima? Porque ele vai perder isso aqui, ó. Ele não vai poder fazer isso aqui, ó. Se ele trava, ele não está funcionando. E quando ele não está funcionando, ele vai estar apenas dissipando. Se ele está dissipando, ele está esquentando. Se ele está esquecendo, ele... Bum! Se ele está esquentando, ele está esquecendo. Se ele está esquentando, ele vai explodir. Isso aqui, ó, está carregando. Está carregando. Beleza, então tem isso e isso. Quando ele está carregando, nós temos isso e isso. Carregou. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Uma vez que ele carregou, não tem mais isso. Uai, tem só o quê? Tem só isso aqui, ó. Ele vai só esquentar, ele vai só esquentar, ele vai só esquentar. Quando você assustou, ele já derreteu, já explodiu. Já pôs fogo. Por isso que é importante. Carregou? Carregou? Tira. Porque se você continuar deixando, tá carregado. Se você continuar deixando, vai explodir. Ok? Bacana, cara. Da mesma forma, nós temos aí, né, o rendimento do receptor. Gente, o rendimento do receptor é igualzinho ao rendimento do gerador. É só trocar o epsilon pelo epsilon linha. Né? Nós vamos ter a potência útil dividido pela potência total. Não, meu amigo, é a mesma coisa, cara. Rendimento é útil sobre o que é o que você usa dividido por aquilo que você tem disponível. Tá? Isso é que é rendimento. É a diferença entre o que eu uso, a diferença não, é a relação entre o que eu uso e o que eu tenho disponível. Porque eu não consigo usar tudo. Vocês viram no ano passado a segunda lei da termodinâmica, não existe máquina perfeita, não existe máquina que aproveita 100%. Então, ela joga, então tem uma porcentagem. Essa porcentagem do que ela utiliza é o rendimento. Então, o rendimento é a relação entre aquilo que eu uso e aquilo que eu recebo. Lá no gerador, é aquilo que eu entrego e aquilo que eu produzo. Ok? Então, no gerador, rendimento. O que eu entrego dividido pelo que eu produzo, pelo que eu gero. No receptor, o que eu faço relacionado com aquilo que eu recebo. É a relação entre o que eu recebo e aquilo que eu consigo fazer. Isso é o receptor. Bom, circuitos envolvendo geradores e receptores. Né? Agora é a hora da gente identificar quem é quem. Bom, então você tem aqui um circuito mais besta que existe, que é um gerador e um receptor. É claro que o gerador é uma bateria e um receptor é um motor.
Na maioria das provas, na maioria das questões, a gente não leva em consideração o gerador e receptor. A gente pega lá, aqui é uma pilha, ou seja, são circuitos simples. Mas existem aquelas questões que falam, olha, tem um gerador aí, você vai passar a prestar atenção no gerador e no receptor. É importante que a força eletromotriz seja maior do que a força contra-eletromotriz. Ou seja, é importante que isso seja maior do que isso. Caso contrário, isso não funciona ou não funciona direito. Mas é importante também que isso aqui, não seja muito grande demais em relação a isso. Porque senão nós vamos ter a queima. Então, é um pouco maior, um pouco maior. Bom, então aqui nós temos um circuitinho bem besta, né? Para a gente poder identificar, né, o que é um gerador e o que é um receptor. A diferença é sutil. Veja, nós temos aqui nesse circuito, né? Quem está no celular aí não está enxergando direito. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, nós temos aqui um circuito onde nós temos um símbolo e outro símbolo. Já está identificado aqui, tá? Agora, como que nós fazemos para identificar um gerador e um receptor? Nós vamos fazer isso num circuito que não tem nada. Você vai identificar da seguinte maneira. No gerador, e isso é você que determina, é você que escolhe. Quando nós vamos analisar um circuito que tem gerador e receptor, a gente escolhe no circuito o sentido que a corrente percorre. Você escolhe. É aleatório. É uma escolha que você faz. Note que nesse circuito a corrente está circulando neste sentido aqui, né? Nós temos uma corrente que circula assim. Tanto é que aqui ela sobe, aqui ela vem e aqui ela desce. Beleza? Quando você vai olhar a corrente, quem determina esse sentido da corrente é você. A escolha é sua. Mas você vai guardar a seguinte regra. Veja aqui nesse caso, a corrente elétrica está atravessando o símbolo nesse sentido. Quando a corrente elétrica atravessar o símbolo da bateria do terminal negativo para o terminal positivo, quer dizer, nesse sentido, quando a corrente elétrica, quando você atravessar um símbolo de bateria nesse sentido, esse símbolo vai ser um gerador. Ele vai representar um gerador. Ah, mas se eu estiver errado, azar, o final vai dizer que você está errado. Agora, se você pegar o símbolo de uma bateria, ok? Você tem lá o símbolo da bateria. E aí você escolheu o sentido da corrente. Está aqui o lado mais, está aqui o lado menos. Se a corrente atravessar o símbolo da bateria, do mais para o menos, a corrente vem de cima para baixo nesse caso, do mais para o menos, você vai ter um receptor. Como que eu determino quem é? Eu escolho o sentido da corrente, eu escolho quem é o gerador e quem é o receptor a partir do sentido da corrente é tudo escolha minha, sua no caso. Né? A partir desse momento, uma vez que a gente escolhe quem é quem, a gente aplica ao circuito contendo gerador e receptor uma lei que é chamada lei de Pauli, ou de Poulet, né? Que foi originada por Claude Servat e Mathias Poulet. Né? O que a gente faz? Para a gente determinar a corrente num circuito que tem geradores e receptores, a corrente no circuito, a gente vai fazer direto. Vamos usar a lei de Poulet. O que você faz? Você pega os geradores e soma, todos os geradores, pega todos os receptores e soma. E faz a diferença entre os geradores e receptores. Isso aqui está escrito assim, pegue os geradores e subtraia os receptores. Ok? Uma vez que você pegou os geradores e subtraiu os receptores, você divide tudo isso pelos resistores somados. Você soma os resistores e soma. E subtrai. E divide. Peraí, Cani, esse é difícil demais, né? Não. Olha aqui, está aqui um circuito, para você ver. Tá? Eu já escolhi aqui, fui eu que escolhi, tá?
Eu já escolhi aqui o sentido da minha corrente. Olha aqui, o sentido da minha corrente é esse aqui, ó, ok? Então, aqui nós temos a corrente elétrica que passa nesse circuito. Nada. Por enquanto, nada. Tá? Então, o que acontece? Determinei o sentido da corrente. Agora eu vou ver como é que ela passa aqui nos símbolos da bateria. Olha só que bacana. Se eu vier aqui só, olha só o que vai acontecer. Ó. A corrente vai passar aqui assim. Note que ela está indo do lado negativo, que é o risquinho menor, para o positivo, que é o risquinho maior. Quando a corrente passa nesse sentido, do menos para o mais, nós temos um gerador. Ok? Agora, repare que aqui, ó, nós vamos ter o sentido da corrente de novo. A corrente está vindo aqui, ó. Beleza? O que está passando na corrente? Ela está indo do menos para o mais. Olha, nós temos um circuito que tem 2 geradores. Pode? Pode. Você não pode ter circuito que tenha só receptor. Mas você pode ter circuito que tenha só gerador. Uma vez identificado, o que você faz? Você vai lá e aplica a lei de Poulet. Quanto vale a corrente que passa nesse circuito? A lei de Poulet diz que I é igual à soma dos geradores menos a soma dos receptores dividido pela soma dos resistores. Ah! Como é que eu faço isso? Você vem cá, o I vai ser a soma dos geradores, 20 volts, mais 40 volts, menos a soma dos receptores. Não tem receptor, 0. Dividido pela soma dos resistores, 30 ohm, mais 2 ohm, mais 7 ohm, mais 1 ohm. Na prática é fácil. Olha aí. Qual que é a corrente do meu circuito? A corrente do meu circuito vai ser 60 volts, dividido por 30 mais 10, 40 ohm. Ou seja, nós teremos aqui, ó, beleza? Um 3 sobre 2 ampere. Ou seja, nós teremos esse circuito uma corrente de 1,5 ampere. Pô, Carlinhos, mas isso aí foi fácil, só tem gerador. É. Então, vou pôr um outro circuito que eu vou criar aqui agora, do coco, sem nada, não vou planejar nada. Você tem um circuito aqui, ó. Esse cara aqui é um símbolo. Esse cara aqui, ó, é outro símbolo. Esse cara aqui, ó, é outro símbolo. Esse cara aqui, ó, é mais um símbolo. E esse aqui, ó, é outro. Então, vamos pensar aqui, ó. Vou inventar valores 100 volt, 20 volt, 40 volt, tá ok? Vamos pegar aqui agora 50 volts. Vamos pegar aqui 80 volts. Aqui 2 ohm, 5 ohm, 3 ohm, não sou besta, né? 10 ohm e aqui 20 ohm. Tá, olha o circuito. Inventei um circuito nada. Quem é gerador, quem é receptor aqui? Eu vou dar uma dica para vocês que não funciona sempre, tá? Como o sentido da corrente a gente que escolhe é no chute, eu posso escolher qualquer sentido da corrente. Mas uma dica é a seguinte. Você pode, não vai funcionar sempre. Mas você pode, por exemplo, adotar a tensão mais alta como sendo um gerador. Então, por exemplo, quem que é o mais alto aqui? Ó? 100, 20, 40, 50, 80. Então, 100 é o mais alto. Esse aqui é o maior. Ó. Esse aqui é o maior. Então, eu vou chamar esse cara como sendo um gerador. Então, eu vou considerar esse aqui como gerador. Então, se ele é um gerador, a corrente tem que passar nele do menos para o mais. Bom, então o sentido da minha corrente é essa aqui. Ó. Então, já determinei o sentido da corrente no circuito. Agora, eu vou classificar todo mundo com base no sentido dessa corrente. Esse cara aqui, ó, a corrente vai vir aqui, ó, então ela vai atravessar esse cara do mais para o menos. Quando passa do mais para o menos, é um receptor. Esse cara aqui, ó, a corrente vai passar nele do mais para o menos. Ó, esse cara é um receptor. Nesse aqui, a corrente vai passar do menos para o mais.
Então, esse cara aqui é um gerador. E nesse aqui, a corrente vai passar do mais para o menos. Ele é um receptor. Então, tem um circuito que tem 2 geradores, 3 receptores. Professor, o circuito pode ter mais gerador do que receptor? Pode. Pode ter mais receptor do que gerador? Pode. Pode ter só gerador? Pode. Pode ter só receptor? Não. Essa é a única condição que não pode acontecer. Então, nesse caso aqui, o que diz a lei de Poulet? Soma dos geradores, soma dos receptores, soma dos resistores. Oi, o que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, né? Agora eu vou diminuir o zoom para poder enxergar. Desculpa. Quem está no celular aí, ó. O I vai valer, então, o seguinte. Soma dos geradores, 100, 50. 100 mais 50. Menos. Soma dos receptores, 20 mais 40 mais 80. Tá aí, ó. Então, veja. Soma dos geradores, 100 mais 50, menos a soma dos receptores. Tudo isso dividido pela soma dos resistores. Quem são os resistores? Os resistores serão 5, 3... Então, olha. 5 mais 3, mais 10, mais 20, mais 2. Então, veja aqui, ó. 5, 3, 10, 22. Então, qual vai ser a corrente do nosso circuito? A corrente no circuito vai ser 150 menos 140, olha, quase, hein? 5 e 3 dá 8, 10, 20, 40, dividido por 40. Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 volts dividido por 40 ohm. 10 volts dividido por 40 ohm me dá uma corrente I que vale 1 dividido por 4, que dá, pessoal, 0,25 ampere. Essa é a corrente ali. Agora, uma dica, muito importante. Cleoni, essa corrente pode dar invertida? Pode, pode. Imagine que eu tenha pego esse circuito aqui, ó, e escolhido tudo ao contrário. Vamos imaginar rapidamente aqui, ó, nossos minutos finais, que eu tenho um circuito, por exemplo, aqui, ó, lá eu tenho 100 volts, né? Aí eu vou fazer um outro aqui, ó, de 4 ohms. Aí eu tenho aqui uma outra bateria de 80 volts. Aqui, ó, uns 6 ohms, só para a gente pegar um exemplo rapidinho aqui, tá ok? E aí eu tenho aqui, ó, mais um símbolo de bateria e aqui mais outro símbolo de bateria. Então, vamos imaginar que esse cara aqui, ó, ele tem 60 volts e esse aqui tem 20. Aí você tem aqui 3 ohms e eu vou pegar aqui 2 ohms, só para ficar bem fácil. Está aqui um circuitinho bobo, ó, acabei de inventar. Vamos seguir aquela dica, né, aquela regra. Quem que escolhe o sentido da corrente? Sou eu. É você que vai escolher. Vamos imaginar que eu vou seguir aí o que o professor Cleoni falou, né? Ô, professor, o senhor falou para mim pegar a bateria de maior tensão e escolher como gerador. Sim. Então, a nossa bateria de maior tensão vai ser essa aqui, ó. Vou até trocar o valor dela para ninguém pensar que tem que ser tudo igual, né? Vamos colocar essa bateria assim aqui, ó, tá ok? Como sendo uma bateria de 110 volts. Então, a bateria maior é essa aqui, beleza? Então, eu vou chamar essa bateria de gerador. Então, a corrente vai passar nela do menos para o mais. Essa é a regra. Então, a corrente do meu circuito vai circular assim, ó. Ok? Ó. Beleza? Eu escolhi o sentido. Isso é aleatório, é você que faz. É problema seu. A partir do momento que você escolheu, aí você começa a obedecer o que você fez. Então, veja. Nesse símbolo aqui, ó, a corrente vai passar do mais para o menos, que ela vai vir aqui de cima e descer. Então, esse cara aqui, ó, é um receptor. Aí a corrente 10 passa pelo resistor de 3 aqui, ó. Aqui ela vai chegar aqui no menos e vai passar para o lado onde está o mais. Ó, passei. Então, se a corrente passa assim, nós temos uma corrente que vai do menos para o mais. Olha que bacana, é um gerador.
É um gerador. E aqui nós vamos ter uma corrente que chega no mais e tem que pular para o menos. Então, nós temos aqui um receptor. Então, de acordo com a minha classificação, eu tenho que a corrente vai ser a soma dos geradores menos a soma dos receptores. Tudo isso dividido pela soma dos resistores. Se a gente fizer assim, olha só o que vai dar isso aqui, que bacana. Eu quero chamar a atenção de vocês. Veja bem. Professor, tem mais receptor ou mais gerador? Aqui está tudo igual. Não faz, isso não interessa. Não pode ter só receptor. Então, o que vai ter aqui? A corrente vai ser a seguinte, olha só. Gerador, 110 somado com 20. Menos receptor, 60 somado com 80. Deixa eu ver. 60 e 80. É só isso. Beleza? Agora eu vou dividir isso aqui tudo pela soma dos... Nós vamos somar aqui agora os resistores. 4, 6 e 2. Então vai ficar 4 ohm, mais 6 ohm, mais 2. Isso quer dizer que nós vamos ter a seguinte corrente. 130 volts menos 140 volts dividido por 12 ohm. Uai! Ô, professor, e aí? Como é que ficou? Ó, o I vai dar menos 10 volts dividido por 12. 12 ohm. Bom, isso quer dizer que a corrente deu negativa. Professor, a corrente pode dar negativa? Uai, não existe corrente negativa, não? Mas o senhor está falando aí que deu corrente negativa. Deu corrente negativa. Mas não existe corrente negativa, não? Não. O que significa isso? Que nós cometemos um erro. Nós cometemos um erro. Qual que é o erro? Vamos ter que fazer tudo de novo? Não, não vamos ter que fazer nada de novo. Nós só cometemos um erro. Qual que é o erro? Está vendo que o total de receptores está maior que o total de geradores? Não pode acontecer. O gerador tem que ser maior que o receptor, sempre. Então, quando isso acontecer, você achar uma corrente negativa, significa que você classificou todo mundo errado. Na verdade, o que eu chamei de gerador não é gerador. Aí você vem aqui, ó, ok? E reclassifica como receptor. Você vem aqui, reclassifica como gerador. Você vem aqui, reclassifica como receptor. E esse aqui é então, gerador. O que mais que eu vou fazer? Eu vou inverter a corrente. Porque se eu reclassifiquei todo mundo, se eu inverti a classificação de todo mundo, significa que eu escolhi o sentido errado da corrente. E o sentido correto, então, é o contrário. A corrente não vai circular no sentido horário, ela vai circular no sentido anti-horário. Então, fiquem ligados para isso. Ok? Escolheu errado, corrente negativa. É só inverter tudo. Tem que calcular de novo? Não. Qual que é a corrente no circuito? 0,83 amperes. Se você fizer a conta de novo, você vai achar esse valor mesmo, só que positivo. Tá bom? Então, pessoal, terceiro ano. Falei demais, né? Como sempre. São 9 horas e 30 minutos. Nós encerraremos a aula de hoje. E na aula que vem, que é a aula de reforço, nós vamos pegar aí exemplos disso que eu fiz hoje, ok? E nós vamos analisar circuitos contendo geradores, receptores, beleza? Para a gente ver, ter um pouquinho mais de segurança para fazer, ok? Vaide, Warlen, Ellen e demais, que eu não estou conseguindo ver os nomes aqui agora, né? Eu vejo vocês na terça que vem para a nossa aula de reforço. Alguma pergunta, podem fazer sem problema nenhum, tá? Desculpem a falação aí, mas a aula hoje era isso, né? Então, é puxada mesmo. Com muita conta. Repare que eu não calculei potência de nada, rendimento de nada. Vamos deixar para a aula que vem, tá bom? Provavelmente a aula que vem vai esticar um pouquinho a mais de 1 hora. 1 hora e pouquinho, mas a gente tenta terminar em 1 hora, tá bom? Então, bom dia para vocês. Vou cancelar a gravação. Interrompendo a gravação da aula a partir desse momento que